Diz assim a palavra de Deus. Depois assentaram-se a comer pão, e levantaram os olhos, e olharam, e eis que uma companhia de ismaelitas vinha de Gileade, e seus camelos traziam especiarias, e bálsamo, e mirra, e iam levar isso ao Egito. Louvado seja Deus. Aplauda o Senhor esta noite. Dê a sua melhor salva de palmas ao Senhor e tome o seu assento glorificando a Deus. Eu quero dar, querido, esta noite um tema para esta mensagem: caravana da exaltação. Diga comigo: caravana da exaltação. Amém. Eu não sei se você conhece a caravana da exaltação, se já te apresentaram ela, ou se você vai conhecer um dia. O negócio é que ela sempre chega para a nossa vida, cedo ou tarde. Caravana da exaltação é aquela que não tem característica nenhuma de uma exaltação. Caravana da exaltação é aquela que não tem nada escrito nela, na porta dela, não tem nenhum letreiro, não tem nada, nenhum recorte eletrônico dizendo que é caravana da exaltação. A caravana da exaltação, ela não tem aparência de nenhuma de exaltação. Caravana da exaltação, ela não tem nada que a qualifique como exaltação. Caravana da exaltação, ela surpreende as pessoas. Caravana da exaltação é um veículo que você não chama na sua vida, que talvez você nem queira que ele chegue na sua porta, mas se Deus permitir, um dia ele bate na sua porta, chega e você fica preocupado e diz: pastor, eu não pedi esse negócio, eu não chamei isto para a minha vida. Mas não te preocupes, é propósito de Deus. Deus está no controle dela, Deus está comandando ela. Ela está talvez amando de Deus na sua vida. Não te preocupes, porque cedo ou tarde ela também chegará ao fim. E este fim é sempre de vitória para aquele que confia em Deus, para aquele que almeja a vitória na sua vida e talvez tenha que passar pela caravana da exaltação. Amados, ela chega de repente, quando você não espera. Ela bate a sua porta e ela chega trazendo algumas indumentárias, vem trazendo alguns componentes com ela. Ela sai da mão de Deus e vem ao seu encontro. E ela não vem à toa, ela não vem despreparada. Apesar de não ter muita aparência, apesar de não ser aquilo que você esperava para a sua vida, ela vem recheada com algumas coisas que Deus manda para a viagem que você vai fazer. Ela vem com alguns elementos que serão necessários para a sua vida. Talvez não no início dela, mas na caminhada, quando você começar a fazer esta caminhada, esses elementos serão necessários para a sua vida. Esses elementos farão parte da sua caminhada, farão parte da sua história bíblica nesta terra, farão parte da tua vida ministerial. Essa caravana fará parte da sua vida familiar, fará parte da sua vida espiritual, fará parte da sua vida social, porque é impossível você distinguir uma coisa de outra, porque quando esta caravana chega na sua vida, ela traz alguns elementos que não dá para você separar de outras coisas, porque se você é afetado na vida material, você é afetado na vida também espiritual, você é afetado na vida cerimonial, no seu casamento, na sua vida familiar, na sua vida fraternal, na sua vida, em todas as áreas da sua vida, você acaba sendo afetado. Porque esta caravana, quando chega, irmãos, ela começa a revirar a sua vida, ela começa a mudar a sua vida, e diante dos seus olhos, você não consegue entender, você não consegue perceber o motivo pelo qual ele está chegando, ou para que ela está chegando, e aí você começa a dizer: mas por que, Senhor, esse negócio vem para a minha vida? Na pergunta certa não seria por quê, mas para quê? Para que ela veio? Por que chegou? Para que ela está na sua vida? Porque com certeza ela tem um final de vitória, ela tem um destino
um destino certo. Esse destino é para a glória do nome do Senhor ser exaltada na sua vida. Esse destino não é para vergonha, ainda que de imediato pareça ser, mas não é para vergonha. O seu ministério não vai fracassar, o seu ministério não vai falir, a vergonha não vai fazer parte eterna na sua vida. Eu profetizo nesta noite, irmãos, que o que você está vivendo agora não fará parte do teu futuro. Deus tem vitória para a sua vida, Deus tem vitória para o seu lar, Deus tem algo para o meu ministério que está guardado para você, e no momento certo Ele se revelará a você, e você vai desfrutar das coisas de Deus com mais preciosidade. Irmãos, quando nós olhamos para este texto aqui que eu acabei de ler, do livro de Gênesis, nós vamos perceber, este versículo, ele está inserido em algo profundo. Ele está inserido no capítulo 37 do livro de Gênesis. Ele está inserido ali com uma perspectiva maior. Está inserido aqui porque há um contexto todo por trás deste texto que acabei de ler, que vai falar da vida de um homem chamado Jacó. A Bíblia vai dizer que após a morte de Isaac, Jacó se estabeleceu na terra de Canaã, terra das peregrinações de seu pai, mas propriamente a terra de Hebrom, onde ele vai fincar residência com a sua família. Interessante é que quando Jacó vai para este lugar, ele vai com toda a sua família, com toda a sua riqueza, com todos os seus bens, e finca residência naquele lugar. E quando ele está lá, a Bíblia diz que Jacó, ele tem 12 filhos. Dentre eles, ele tem um filho mais novo, que ele tinha um apreço muito lindo por este filho. O nome dele era José. Ele tinha um carinho especial por José, a ponto dele olhar para os demais, mas eu não sei o que é que Jacó via em José, que ele tinha, a Bíblia vai dizer que ele amava mais José do que os demais irmãos, mais do que aos outros. Mas, querido, isso é maravilhoso, porque despertou dentro de Jacó o desejo de fazer algo importante para este filho. Já que ele amava tanto José, ele resolveu fazer uma túnica de várias cores para José. Ele resolveu fazer uma veste linda, comprida, bonita, era um traje fino, e Jacó deve ter tecido aquilo à mão. Ele então ornamenta aquilo, faz aquilo, borda aquilo direitinho, entrega para José. O que ele tem para José é uma coisa linda, é um presente. Mas, irmãos, a partir do momento em que ele entrega aquilo para José, José então conquista novas inimizades. Não amizades, mas inimizades. Porque seus irmãos já não gostavam muito de José. Porque José era uma espécie de administrador do seu pai, ou encarregado do seu pai. Porque José, ele tinha toda uma especialidade, ele ia para o campo com os irmãos, e ele trazia notícias para o seu pai. A notícia que José trazia para o seu pai não era boa dos seus irmãos. Era a notícia, uma espécie de X9 que José fazia. José chegava para o pai e contava os feitos dos seus irmãos. E a Bíblia vai dizer que as notícias não eram nada boas dos seus irmãos. A notícia que ele trazia para seu pai não era favorável aos seus irmãos. A notícia que ele trazia não era boa para os seus irmãos. Os seus irmãos, com isso, ficavam irritados pelo que acontecia na família. E a partir do dia em que Deus, ou melhor dizendo, Jacó, entregou a túnica para José, José então conquistou novas inimizades. Há coisas que Deus coloca na sua vida que você não pediu para Deus, você nem orou para Deus, mas este negócio veio para a sua vida, este negócio chegou na sua vida, e você, papai do céu, não queria isto, mas Deus colocou na tua mão, Deus colocou para fazer, não é para você voltar atrás nem para recuar. O que Deus te deu é para você executar. Mas pastor, vai vir uma série de inimizades com isto, vão dizer que eu quero me aparecer, vão dizer que eu quero tomar o lugar do outro, vão dizer que eu quero mostrar meu trabalho, que eu quero até mesmo bajular meu pastor. Não importa, se Deus colocou na tua mão, você receba e execute. Porque se Deus te deu, é para você fazer. Ele viu alguma coisa em você especial. Queridos, então quando Jacó dá isso para José, acontece isso na família. Tem coisas que Deus te dá, que não é para você. Aquilo ali não traz nada menos, nada mais que algumas inimizades. Mas foi Deus que viu em você alguma coisa diferente. E quando Deus coloca, Ele sabe na mão de quem está colocando. Eu costumo dizer, irmãos, que Deus só exalta quem sabe que acima dele tem um Senhor dos senhores. Deus só coloca em cima do altar quem sabe que acima do altar está o grande e poderoso Deus. Deus só coloca lá no alto, irmãos, quem tem o prazer de pegar e colocar ainda mais acima.
autoestima dele, porque quando Deus coloca em algum lugar, não é para você se vangloriar, não é para você tomar atitude precipitada, não é para você fazer outra coisa a não ser glorificar ao nome dele e dizer: toda honra e toda glória sejam dadas ao nome daquele que me colocou nesta posição. Aleluia. E José conquista isso, irmãos. E a Bíblia vai dizer que, como não bastasse José ter esse tipo de sonho, José ter, melhor dizendo, esse tipo de presente na vida dele, José começou a sonhar. José começou a sonhar, a trazer coisas diferentes sobre a sua vida. José passou a ter vários sonhos, irmãos. E os sonhos que José tinha não eram nada agradáveis aos outros. O sonho que José tinha era diferente. Tem coisas também, irmão, tem sonho que você não quer sonhar, você não quer acreditar naquilo, mas vem para a sua vida, porque é coisa de Deus. Eu costumo dizer, quando prego às vezes em algum lugar, eu digo que, irmãos, você só sonha o que Deus permite que você sonha. Tem muita gente por aí dizendo assim: Deus vai realizar o meu sonho, eu vou sonhar e Deus vai fazer, porque Ele realizou o sonho de José. Negativo, irmãos. O sonho que José tinha, foi Deus que deu. José não queria passar pelo que passou, José não queria enfrentar o que enfrentou, José não queria passar pelo vale, não queria, mas Deus deu para ele. E a Bíblia vai dizer que José então começa a sonhar. José sonha, e ele, inocente, irmãos, sonha e vai contar para os irmãos. Aí ele conta e diz assim: eu tive um sonho, meus irmãos. E ele olha para ele e diz: sonho é verdade? Devem ter sonhado. Ele sonhou que eu estava ganhando muitas juntas de boi, ele sonhou que eu estava prosperando, ele sonhou que papai passava tudo para o meu nome. Negativo. José vai dizer assim: eu sonhei que nós estávamos no campo apanhando trigos, e apanhava o meu molho, o meu feixe, e de repente o meu feixe ficava de pé, e assim, quando ele ficava de pé, os feixes de vocês vinham e rodeavam o meu feixe e começavam a se inclinar diante dele. E se inclinava diante dele. E o outro vinha e se inclinava diante dele. Aí os irmãos não gostaram daquele negócio e disseram para ele: você acha, José, que nós vamos nos inclinar diante de você? Você acha que vai dominar a gente? Você acha que vai reinar sobre nós? Mas pobre José, não era José que queria sonhar com aquilo, irmãos. Não era José que queria, ele estava apenas compartilhando o projeto de Deus para a vida dele. Tem coisa que você sonha, que alguém diz assim: coitadinho dele, não vai alcançar, coitadinho dele, não vai conseguir. Coitado, nunca vai apanhar o que deseja o coração dele. Mas não é culpa sua, não é culpa sua não, é Deus que está te dando esse projeto. Pastor Valdemir, o sonho deste tempo para o lado não é teu, é coisa de Deus. E tem gente que diz: pastor, mas coitado do pastor, pastor sonha alto, pastor quer ampliar para o lado, pastor quer virar a igreja, está acreditando que vai encher tanto a igreja. Mas querido, entenda, não é coisa do pastor, é coisa de Deus. Quem permitiu sonhar foi o Senhor, quem colocou dentro dele foi Deus, quem despertou foi Deus, quem levantou foi Deus, quem faz é Deus, quem exalta é Deus. Aleluia. E José começava a sonhar com esse negócio, irmãos. Começava a sonhar, e como não bastasse, lá vem sonho, mais sonho. José chega para os pais, para os irmãos, e diz assim: ei, meus irmãos, eu sonhei que eu estava, ou tive outro sonho, melhor dizendo, tive outro sonho. Qual é o sonho que você teve dessa vez, José? Aí ele vai contar para os irmãos, vai dizer: eu sonhei que o sol e a lua e 11 estrelas se curvavam perante mim. Aí, neste dia, o pai de José escutou, devia estar na cozinha do quarto, sei lá onde estava, escutou e veio correndo e disse assim: José, que negócio é esse? José era Jacó interpretava sonho muito bem, irmão, porque o texto não explica, e Jacó chega e diz assim: você acha que eu, seu pai e os seus 11 irmãos vamos nos curvar diante de você, José? E José fica olhando aquilo ali, e os irmãos, a Bíblia diz que ciumaram mais ainda José. Mas, irmãos, com esse ciúme todo, a Bíblia diz que Jacó guardou aquilo no coração. Sabe de uma coisa? Tem pessoas que não entendem o seu projeto, que não entendem o seu sonho, que não entendem o seu desejo, que não entendem o que você precisa, que não entendem o que você fala com Deus na madrugada, não entendem o que você fala com Deus na rua. Mas, amado, sempre tem alguém no meio que entende que Deus vai fazer. Jacó não entendia o que era, não gostou do sonho, mas dentro dele, ele imaginou assim: Deus tem algum negócio com esse rapaz, Deus tem alguma coisa com ele. Irmãos, você sonha, você imagina, você fala para os outros, as pessoas não acreditam, mas tem alguém espiritual no meio que olha e diz assim: eu não sei o que é que Deus vai fazer, mas eu sei que Deus vai usar esse jovem, eu sei que Deus vai usar esse rapaz, eu sei que Deus vai usar esta moça, eu sei que Deus tem um ministério na vida dele, que Deus tem algo profundo com ele. E José conta o seu sonho, irmãos. Despertou inimizade no meio da família. E o tempo foi passando. Aí a Bíblia diz que certo dia Jacó chegou para José e disse: José, venha cá, José.
Eu quero te pedir, mandar uma coisa. José veio correndo e disse: papai, estou aqui. Chegou para ele e disse: meu filho, seus irmãos estão apacentando em Siquém. Vai até lá e veja como está o rebanho, veja como estão seus irmãos, e me traga resposta, e me traga o retorno, porque eu preciso saber. Ele não entendia, irmãos, o perigo que rondava os seus irmãos. Jacó não pede para que Jacó vá aos seus irmãos, simplesmente por causa da ausência deles, não era isso. Jacó pede para que ele vá até seus irmãos, para que naquele dia não acontecesse uma desgraça, porque eles estavam na terra dos siquemitas. Lembra-se disso? Os siquemitas. Quando Diná saiu para passear, e ela chega até a terra dos siquemitas, de Siquém. Lá, Siquém deflora Diná. Houve uma matança, porque logo após que eles fizeram tudo aquilo, a Bíblia diz que os irmãos, filhos de José, 2 filhos de José, apanharam a espada e foram até lá, e mataram muita gente dos siquemitas. Jacó ficou preocupado, deve ter pensado: vão matar meus filhos, vão se vingar, estão na terra dos inimigos. E ele, preocupado de José, vá até seus irmãos e me traga retorno. E José vai ao encontro dos irmãos. Ele anda aproximadamente 60 quilômetros, irmãos, para ir até os irmãos. Olha a caminhada de José, olha a caminhada de José. José vai andar demais, preocupado com os irmãos. José tinha no coração algo bom para os irmãos. A preocupação de José, irmãos, era ir atrás dos irmãos e ver como é que eles estavam, para ver como é que eles estavam, o estado físico deles, o rebanho. E José vai. E a Bíblia diz que quando ele chega em Siquém, ele não acha os irmãos e começa a procurar pelo campo, começa a andar pelo campo, procurando os irmãos, até que um homem de Siquém olha e diz assim: José, o que é que você está procurando, José? O moço, melhor dizendo, que está procurando, não conhecia José. José olha assim: eu estou procurando meus irmãos, eles estavam apacentando por aqui, por acaso você sabe deles? E ele diz assim: olha, eu escutei quando eles disseram que iam para Dotã, não estão mais aqui. A Bíblia diz que José sai de Siquém e vai para Dotã. Amados irmãos, ele vai andar aproximadamente mais 30 quilômetros até os irmãos. Já são um total de 90 quilômetros atrás dos irmãos, quase 100 quilômetros. Aí a Bíblia diz que ele vai preocupado com os irmãos. Quando ele chega lá em Dotã, queridos, aquele dia, José saiu de casa crente que ia voltar para casa. José saiu de casa acreditando que mais tarde ou mais cedo ele retornaria para ver seu pai, retornaria para os seus irmãos, para o seio de sua família, cheio de boas intenções. Saiu José para ir ao encontro do irmão, e ele vai ao encontro do irmão. Ele vai, queridos, e quando ele chega próximo aos irmãos, lá em Dotã, a Bíblia vai dizer que de longe seus irmãos olham para ele e disseram assim para ele, uns para os outros: lá vem o sonhador. Olha quem está vem lá. Ei, rapaz, observe quem está vindo lá. É o sonhador. Quem sabe já olharam para você, já disseram, você vindo no seu caminho para a igreja ou para qualquer outro lugar que seja, olharam e disseram assim: olha quem vem lá. Olha lá quem vem, se não é o sonhador. Veja se não é ele, sonha com tudo. Ele tem com a cabeça no mundo da lua. Oh, amado, quero te dizer, é melhor ter a cabeça no mundo da lua do que a cabeça no mundo das trevas, que é a escuridão. Não adianta, aleluia. Aí olham para você, talvez, e dizem assim: lá vem o sonhador, coitado. Ele quer ser cantor, ele quer ser pregador, ele quer ser sei lá o quê, ele quer ter igreja, ele quer ter ministério, ele quer ter ser pastor. Olha só, eu não sei o que é que dizem a seu respeito, mas eu vim dizer para você nesta noite que não importa o que estão dizendo dos seus sonhos. Pode te chamar de sonhador, pode te chamar de louco, pode te chamar de doido, de maluco, mas aquilo que Deus tem na sua vida será vitória. O projeto que Deus tem para você será de bênção. Falam isso porque não entendem o mistério que Deus tem para você. Aleluia. Quando sentem a presença de Yahvé chamar neste lugar, quando sentem a presença de Deus aqui, aleluia, aleluia, glória a Deus. Não estou entendendo, mas a chamada de Deus. Olharam, apanharam José, chegou perto, apanharam José. A Bíblia diz que pegaram José, arrancaram o presente dele, arrancaram a túnica de José. Pegaram a túnica de José, arrancaram primeiro, antes de pegar José. Sabe o que é isso, irmãos? Tem gente que não quer te fazer mal. Ele quer tirar o que Deus te deu. O inimigo, ele quer tirar o que Deus te deu. Porque tirando, ele te desestabiliza. Tirando o presente que Deus te deu, ele vai te desestabilizar.
vai atacar teu psicológico e você vai perder as estribeiras, como dizia meu pai. Tiraram a túnica de José, arrancaram o primeiro presente de José, tiraram, e depois disso, irmãos, apanharam José para matar. Rúben estava no meio. Rúben diz assim: não matemos, joguemos ele apenas dentro da cova. Rúben tinha intenção de logo após apanhar José e devolver aos seus pais. Ele faz isto, porém a Bíblia diz que eles apanham José, jogam dentro da cova, irmãos, e fazem o quê? Vão dar parte da delegacia mais próxima, né? Vão se entregar à polícia dizendo: pensamos em matar nosso irmão. Negativo, foram jantar. foram comer pão. Foram comemorar a queda de José. José dentro da cova, como é que consegue comer, irmãos? Como é que consegue comer se planejaram matar alguém? Sabe o que é isso? Pisa, esfrega bem, depois agora eu vou comer, porque estou satisfeito. Depois de terem pegado José e jogado na cova, vamos comer. Aí sentaram-se para jantar, para comer. Sentaram-se para comer, todos comendo pão. Ah, mas o meu Deus não falha. Diga comigo: o meu Deus não falha. Diga: o meu Deus tem projetos, tem força, e ao tempo dele, ele manda a caravana. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Está sentindo Deus aqui? Está entendendo o que Deus tem na sua vida? Está entendendo? Te magoaram, te pisaram e foram comemorar. Mas terão que ver a vitória que Deus vai mandar na sua vida, porque com mão forte Ele vai te arrancar de lá e vai te colocar no local de destaque. Não vim aqui hoje com mensagens de autoajuda, irmãos. Vim aqui para mandar falar o que Deus mandou falar para você. Levanta a cabeça, enxerga a caravana que vem chegando. Abra os olhos e veja o que Deus tem para você. Aleluia. Sentaram para comer pão, irmãos. Comendo pão. Olha o que o texto diz. Se sentaram. Sentaram para comer. Ela diz que estavam comendo, de repente levantaram os olhos. E vem alguma coisa lá de longe olhando. Parece muita gente. Parece um grupo de pessoas que caminham. Parece muitas pessoas que estão andando. Mas os irmãos de José, talvez, creio eu, que não enxergaram muito bem o que vinha lá. Devem ter dito: deve ser alguma caravana de comerciante, porque Dotã ficava próximo à rota comercial de quem vinha em direção ao Egito para comercializar. A caravana de ismaelitas vinha de Gileade para em direção ao Egito. E quando vem chegando, irmãos, alguém olhou e disse assim: vamos vendê-lo àquela caravana de ismaelitas. Deus sempre manda a caravana de ismaelitas, irmãos. Por isso eu te disse que a caravana não tem nada escrito caravana da exaltação. Não tem característica nenhuma nela que diz que é para exaltação, mas é vitória. É vitória. Sabe, irmãos, quando ela vem chegando, ela vem se aproximando de José, dos demais irmãos. E ela vem se aproximando e olharam e disseram: vamos vendê-lo. A caravana era de camelos, cheia de especiarias, cheia de bálsamo, cheia de mirra e cheia de perfumes. Especiarias, bálsamo e mirra vinha na caravana. Por isso eu te disse que a caravana não vem escrita, não é caracterizada caravana da exaltação, mas tem componentes nela que serão necessários para a sua caminhada. Porque nesta caravana, irmãos, que vem se aproximando, de longe, são camelos. Camelos não correm muito. Camelos são lentos. Camelos andam devagar. Correm, mas não são velozes. A caravana da exaltação, ela vem com algumas coisas dentro dela. Dentro dela, que eu disse, vem bálsamo. Diga comigo: vem bálsamo. Diga: vem mirra. E vem especiarias. Diga de novo: vem bálsamo, vem mirra e vem especiarias. Queridos, a viagem que José vai fazer é longa. Amarraram as mãos de José, apanharam José, jogaram em cima de um camelo. José agora vai passando por vales,
por locais desconhecidos, distante da família, um rapaz de 17 anos, diz o texto, passando por lugares estranhos, distante dos pais, da família, dos irmãos, mas ele não sabia que nesta caravana tinha elemento suficiente para a viagem dele, porque, irmãos, bálsamo é um óleo bem grosso, que era usado em Gileade na época para curar feridas. Este bálsamo passava na ferida e ela era cicatrizada. Tinha mirra, irmãos, era um elemento também de uma planta que era usada para ser tipo uma espécie de perfume. E este perfume, quando misturado ao vinho, ele servia de calmante. E outro produto que era interessante na caravana da exaltação, ela vinha também com um pouquinho de especiarias. Especiarias eram temperos, condimentos para fazer alimentos gostosos. Sabe o que é isto, irmãos? A caravana que você está passando pode estar doendo. Pastor, está doendo muito. Eu sei que está doendo. Não estou entendendo, pastor, está doendo. A caravana está trazendo notícias ruins. Você se olha no espelho e diz: Deus, por que esse negócio está acontecendo comigo? Deus, eu queria tanto sair deste lugar, Senhor, e não consegui até hoje. Deus, olha meu filho, olha minha filha, Senhor, o que eu estou passando. Mas não te preocupe, porque na caravana tem bálsamo para curar ferida, tem palavra para te alimentar e tem mirra para te acalmar. Mas quando você estiver muito ferido, sangrando, haverá bálsamo para curar a ferida. Pastor, já passei por tantos vales, a caravana já passou por tantos lugares, pastor, e eu não consegui até hoje ainda perceber onde é que Deus quer me levar. Mas não te preocupe, porque tem elemento suficiente na caravana para você adorar o Senhor. Aleluia. Deus até hoje não faltou palavra para você, alimento temperado, não faltou comida. Quando você diz: não vou aguentar mais, Deus sempre envia alguém para te ajudar. Quando eu estava enfermo ainda com câncer, que eu estava dentro do meu quarto, orando a Deus, porque eu orava todo dia, não aguentava mais, irmãos. E eu estava um dia, eu briguei com Deus, desci da cama, me ajoelhei ao pé do berço da minha filha, botei a boca no pó e disse: Deus, tem que ser hoje, Senhor, eu não aguento mais, eu preciso de uma resposta hoje. Quando eu coloquei o pé para fora do quarto, minha mãe me disse: o teu irmão mandou você ligar para o médico que vai te operar. Sabe o que é isto, irmãos? É palavra na hora do sofrimento, é bálsamo para a ferida, é mirra, é perfume. Sabe quem é o perfume? É a rosa de Saron, Jesus Cristo, que cura a ferida. Quando você estiver em dificuldades, lembre-se, essa deve ser a caravana da exaltação. Ela não diz para onde vai, não vem nada escrito, mas vai te levar aonde Deus quer te levar. Tem pessoas aqui esta noite, irmãos, que Deus está preparando alguma coisa para você, e a caravana que está chegando na tua vida não é para você desistir, ela vai te levar. Ela não é fácil, ela virá com dores, ela virá com tristezas, ela virá com lágrimas, ela virá com apertos financeiros e de outras áreas também. Ela virá, queridos, com uma indumentária diferente das demais. A caravana do diabo não. A caravana do diabo vem fazendo alarido, vem gritando e dizendo: vou te levar para a exaltação, vou te levar para a vitória. E todo mundo levanta a mão e diz lá fora, e diz: eita, que beleza, vamos ser exaltados. Mas dura apenas uma noite, e o seu dia seguinte é de tristeza. Mas Jesus diz assim: o choro pode durar uma noite, mas o seu dia será de vitória, de alegria. Após isto, apanharam José, jogaram na túnica, melhor dizendo, na cova, sem a túnica. Rubem, neste dia, não estava diante deles. Rubem havia saído para fazer alguma coisa. E quando Rubem volta, vai aonde? Vai na cova. Jogaram meu irmão na cova, quero ver o que aconteceu. Vou apanhar José e vou levar para meu pai novamente. E quando chega na cova, olhou para os irmãos: meu irmão não está aqui. O que aconteceu com José? Foi ideia de Judá vender ele para os irmãos. Sempre tem alguém, irmãos, que quer te vender, mas é plano de Deus. Pastor, como é que fulano fala da minha vida? Como é que fala muita coisa?
Parece que quer viver na lona. Irmãos, é projeto de Deus. Quantos entendem isso? Dê glória a Jesus. Querem viver arrasado, pastor? Não é não. A nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra as potestades, contra os males desse século. Aleluia. Não querem, não é pessoa. Não é a pessoa. É quem está usando a pessoa. Mas é projeto de Deus, é propósito de Deus. O que você está passando tem endereço e destino certo. A caravana, ela sai de um lugar determinado e ela vai até o outro. Não para antes e nem depois, pastor Robson. Ela para no lugar certo. Tem vezes que Rubem não está por perto para te livrar. Rubem talvez não ia deixar fazer isso com José. Não ia deixar vender José. Mas ele não está no momento. Quando Deus, irmãos, quando Deus quer fazer na sua vida, Ele tira até pessoas do seu caminho. Está num aperto terrível. Aí vai a um irmão, pede ao irmão, não tenho como te ajudar, querido. Vai no outro, eu não tenho como fazer nada para você. Eu queria até te ajudar, mas não dá. Vai no outro e diz, pelo amor de Deus, este irmão não gosta de mim, mas não é. É projeto de Deus. Deus tirou todo mundo do caminho, porque Ele tem um negócio só com você. Você e Deus, Deus e você. É você entrar no quarto, colocar a boca no pó e dizer, Deus, se tu não me ajudares, mas ninguém tem o poder de fazer. Aí Deus se levanta do trono e diz, é comigo, eu vou fazer. Esse negócio é entre você e Deus, está entendendo? É você e Deus. Ninguém mais vai intervir. É entre você e o seu Deus. O que Deus tem preparado para você é para você. Para você. Para você somente. Observe que Rubem chega, não vê o irmão na cova. Aí sabe o que fizeram, irmãos? Apanharam a túnica de José. E vamos simular sua morte. Apanharam um cabrito, mataram um cabrito, mancharam a túnica de José no sangue e foram levar para o pai. Sabe o que é isso, irmãos? Sabe, tem pessoa que desperdiça, tem gente que desperdiça tempo, tem gente que desfalca o rebanho para ver você na lona, para ver você no chão. O rebanho do pai de José foi desfalcado. Houve um cabrito, irmãos, mataram o cabrito para poder simular a morte de José. Eu não sei o que é que andam dizendo a seu respeito por aí afora, irmãos. Não sei mesmo o que é que estão te manchando a imagem, estão te exaltando, estão te matando. Não sei o que é que pretendem para você, mas eu sei muito bem os pensamentos que Deus tem a seu respeito. Pensamento de vida e não de morte. Deus tem vitória para você. Deus tem algo para a sua vida. E Ele não vai deixar que ninguém atrapalhe, que ninguém interfira nos seus projetos. Glória a Deus. A Bíblia diz que apanharam José e venderam. José agora vai em cima dos camelos. Antes, porém, levaram a túnica de José. Chegaram em casa. Havia uma falta de comunhão na família de José, irmãos. Havia uma falta de comunhão porque José chega lá. Os irmãos chegam lá com a túnica. E chegam para o pai e dizem assim, vê se essa aí é a túnica do seu filho. Olha só, irmãos. O ódio era tanto que não conseguiam nem mentir direito. Veja se essa aí é a túnica do seu filho. Nem falaram a túnica do meu irmão, do nosso irmão. Aí o pai de José apanha aquela túnica manchada, olha e começa a chorar. Aí vem os irmãos também chorar junto. Abraçam e começaram a chorar. Oh, Senhor. Morreu nosso irmão querido. Irmãos, muita gente se achega diante de Deus, mas o apóstolo Paulo diz assim, o Senhor conhece os que são seus. Numa casa há vaso de prata, de ouro, de barro, de madeira, mas o Senhor conhece quem é dele. Tem pessoas que se ajoelham para orar, irmãos, e só ficam ajoelhados, não falam com Deus, não oram. O seu choro não expressa a verdade. Mas tem alguém que às vezes nem fala palavra alguma, mas só chora. Mas cada lágrima é uma letra do alfabeto e se dirige a Deus. E Deus então responde, irmãos. Entenda isto. Agora apanharam José, jogaram no camelo, agora vamos, e levaram José embora. José vai em direção ao Egito. Não sabia José que o que Deus tinha na vida dele era para a sua glória e para a sua honra. Não sabiam que era um projeto de Deus.
não sabiam que era projeto de Deus tudo que estava passando. Aleluia. Este ministério aqui, hoje completando 58 anos de existência. Quantas caravanas, pastor Valdemir, já não passaram por aqui? Quantas caravanas já não passaram por aqui? Caravana da humilhação, caravana do desprezo, caravana do desdenho, caravana do olhar torto, caravana do ministério que não vai dar, caravana de que Deus não está no negócio, de que Deus não vai exaltar, de que Deus não vai fazer. Não importa qual é o tipo da caravana, o que importa é o que Deus tem para nós, que Deus tem para você. E nesta noite, você não entrou neste lugar à toa. Eu não sei como é que você entrou aqui dentro, mas você vai sair em uma caravana, e com certeza é da exaltação, é de glória, é de vitória, é de projeto de Deus para a sua vida. Glória a Deus. Eu não sei o que é que Deus tem reservado para você, mas o final é de bênção, o final é de vitória. O final, irmãos, já está escrito por Deus. Deus já reservou, Deus já preparou, é bênção para a sua vida. Agora José vai em direção ao Egito, não sabe para onde está indo, irmãos. E quando chega no Egito, a Bíblia diz que ele é vendido pelos ismaelitas a Potifar. Vendem ele para Potifar, porque devem ter colocado José numa feira de ismaelitas, em algum lugar. E chegaram lá, Potifar se interessou por José. Porque quando Deus está no negócio, querido, Ele faz com que pessoas se interessem por você. Ele faz com que pessoas olhem para você diferente. Você pode até estar pensando assim: pastor, até hoje ninguém me olhou diferente, não veio convite nenhum, não veio nada, ninguém me chama nem para varrer a igreja. Queridos, no tempo de Deus está chegando, e quando Deus resolver olhar para você, a caravana virá completa, virá de bálsamo, virá com mirra, virá de exaltação, virá com glória, com unção para a sua vida. Venderam José para Potifar. José foi vendido a Potifar. Potifar colocou ele na casa dele. E a Bíblia diz que o Senhor era com José. Tudo que José fazia prosperava. Tudo que José fazia dava certo. Sabe, tem irmão que você não dá nada por ele às vezes. Você olha, é humilde, é simples, mas tudo que põe a mão o negócio anda. Onde coloca a mão, o negócio prospera, irmãos. Coloca o trabalho na mão do irmão, é pequenininho, não tem nada, o local é pequeno, não dá nada, mas prospera, cresce, porque quem está na frente é Adonai, o Senhor dos exércitos, é o Senhor de vitória, é Deus poderoso, irmãos. É igual a igreja lá, pastor Tiago. Começa aos poucos, mas quando cresce, cresce. É igual esta casa que hoje completa aniversário. E às vezes, irmãos, nem toda obra grande é avivada, mas toda obra avivada ela é grande. O profeta vai orar dizendo assim: aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos torne ela conhecida ou avivada. O avivamento vem primeiro do que o crescimento da obra, porque que cresce é o avivamento, e reflete na obra que também cresce. O que cresce é o avivamento dentro da pessoa, e aí começa a exteriorizar, e começa a compartilhar com todos, e a vitória não tem outro caminho a não ser bênção. Queridos, José agora está na casa de Potifar. Potifar coloca tudo na mão dele, porque onde José coloca a mão, o negócio prospera. Onde ele coloca a mão, cresce. Tudo que José faz prospera. A finança de Potifar deve ter aumentado, irmãos, na casa dele. Eu não sei o que houve lá, mas José prosperava o ambiente, porque Deus estava na vida de José. Tudo que você fizer, se Deus estiver na frente, é de vitória, é bênção. Pode estar quebrado, irmãos, falido, a vitória é certa. Deus diz assim: eu sou contigo, eu vou levantar, eu vou abrir a porta, eu vou mostrar, eu vou escrever a tua história, e vou dizer a todos que eu estou te exaltando, que eu sou na sua vida. Oh, aleluia, glória a Deus. Irmãos, mas tem um porém. Na casa de Potifar tinha alguém
que queria ver o seu mal, seus próprios interesses. E por causa da mulher dele, ele vai parar no cárcere. E quando chega no cárcere, quando Deus está na vida de alguém, irmãos, está mesmo. Porque quando José entra no cárcere, a Bíblia diz que quando ele entra, o carcereiro apanhou as chaves e deu controle a José de todos os presos. José, a partir de hoje, você vai tomar conta dos demais presos. Mas eu sou preso também. Eu também estou preso. Não interessa se o carcereiro fosse crente, eu acho que ele ia dizer assim: Jeová mandou você dominar os presos. Jeová mandou. José apanha, irmãos, e vai tomar conta dos presos. De maneira que certo dia, 2 homens da casa de Faraó foram parar no cárcere. E sonharam. E começaram a sonhar. E ninguém interpretava o sonho. Certo dia, levantaram-se e José disse: por que é que vocês estão tristes? E disseram: porque sonhamos e ninguém há que interprete o nosso sonho. E José disse: me conte, porque são de Deus as interpretações. Por que é que você está triste esta noite? Porque Deus ainda não te respondeu? Por que você está triste? Porque você ainda não ouviu diretamente a voz de Deus? Por que é que você está triste? Porque ninguém conseguiu ainda te ajudar. Eu venho nesta noite com uma palavra profética para dizer para você que é Deus quem vai fazer, irmãos. A caravana está chegando e ela não vem à toa. A caravana vem completa, vem cheio de dores, cheio de tristezas, mas o final dela é de bênção, o final dela é de vitória. E se você crê nisto, aplauda ao Senhor neste lugar. José agora diz: conte-me o sonho que eu vou interpretar. Contaram para José. José então interpreta o sonho. E o sonho se cumpre exatamente. O padeiro morreu e o copeiro voltou à casa de Faraó. E quando ele retorna à casa de Faraó, irmãos, José antes disse para ele assim: quando você subir, lembre-se de mim. Quando você chegar lá, fale de mim a Faraó. Porque eu estou injustamente nesta casa. Eu estou aqui injustamente. Não mereci estar aqui. E o copeiro retorna à sua casa, a casa de Faraó. Mas ele se esqueceu de José. Ele se esqueceu de falar de José. Tem muitas pessoas que quando crescem, que quando avançam, não lembram dos menores. Não lembram dos pequenos. Às vezes, irmão até fala com você: irmão, ora por mim, irmão. E você chega em casa no cansaço, ora a Deus, e não se lembra do irmão. Diga com vontade, irmão, diga: Deus não se esquece. Passou o tempo. Quanto tempo? 2 anos. E José na prisão. 2 anos preso. José talvez já tivesse perdido as esperanças. Mas Deus não se esquece. Certo dia, caravana da exaltação chegou na vida de José mais uma vez. E Deus diz assim para ele, ou para Faraó, deve ter dito: Faraó, chegou o tempo de eu tirar José lá de dentro de onde ele está, do calabouço. E como é a estratégia que Deus vai armar para tirar José de lá? Deus vai dar sonhos a Faraó. Peraí, mas Deus quer agir na vida de José, mas quem vai sonhar é Faraó. Deus vai intermediar para que José saia do calabouço. Deus vai usar pessoas para te abençoar. Deus vai usar pessoas para abençoar teu ministério. Deus vai usar pessoas para exaltar o teu nome. Mas não se esqueça, quando você subir, que acima dele está o nome do Todo-Poderoso, o grande Deus. E eu vejo, irmãos, Faraó deve ter se deitado para dormir naquela noite. Eu imagino que Deus deve ter chegado para Faraó e dito: Faraó, hoje você vai sonhar, porque eu quero tirar José da prisão. Sabia disto? Tem pessoas que sonham, mas Deus vai tirar você. Tem pessoas que sonham, mas Deus vai exaltar você, porque Deus vai trabalhar na sua história. Olha o que acontece. Imagina Deus dizendo a Faraó: Faraó, sonha, Faraó. Sonha, Faraó. E Faraó começa a sonhar e ter sonhos que não entende.
E ninguém consegue interpretar o sonho de Faraó. Ninguém consegue fazer isto. Quando chega alguém perto dele, o copeiro, e diz para Faraó: olha, eu lembro de alguém que estava na prisão. E este alguém interpretou 2 sonhos, o meu e do meu amigo que faleceu. E se cumpriu exatamente como ele havia dito. Aí Faraó olha e disse: então chama o rapaz. Agora vão apanhar José, irmãos. Vão tirar José da prisão, do calabouço. Trazem José. José chega na presença de Faraó, olha para aquele sonho e conta para Faraó. E explica o enigma do sonho. Faraó, surpreso com aquilo, olha e diz assim: onde é que acharíamos alguém tão sábio em toda a terra do Egito, e em quem haja o Espírito de Deus? Não conseguem entender. Aí diz para José: a partir de hoje, José, você vai estar na minha casa, você vai ter o domínio da minha casa, você vai tomar conta dela. Apenas no trono eu serei maior que você, José. E pediu o seguinte: tragam um anel. Colocaram no dedo de José. Tragam o colar. Colocaram no pescoço de José. Como não bastasse, tragam as vestes finas, dignas de um profeta. José interpretava. Posso dizer que ele era profeta? Quantos profetas tem aqui essa noite? Levante as mãos. Profetas e profetisas de Deus. Levante, tem poucos, né? Tem muito poucos. Gostaria de ver de verdade onde tem profetas e profetisas. Levante as mãos. Oh, aleluia. Deus pode usar você. Deus pode usar você. Deus diz nessa noite: eu tenho chamada para você. Eu tenho algo para fazer na tua vida. E tem pressa. Tem pressa. Eu preciso que você se disponha, porque eu quero te usar. Irmãos, tragam as vestes finas. Colocaram diante de José. Disseram: vista, José, as vestes finas. José entrou no Egito com as mãos amarradas em cima de um camelo, desconfortável, triste, distante dos pais. Mas agora, irmãos, diante de uma caravana nova. Trouxeram 2 caravanas, pelo menos. A primeira era de Faraó. A segunda, ele olha para José e diz: José, você vai subir nesta caravana. Imagino eu que José olhou, irmãos, e disse: como é que eu vou subir nesta caravana, se eu sou hebreu, se eu vim como escravo para esta terra, se eu entrei aqui como escravo, não era digno de nada. Imagina José refletindo a sua vida e olhando para a caravana de camelos que vinha e dizendo assim: já passei muitos vales, já passei em muitos lugares estranhos, locais que eu não conhecia, locais distantes, em cima de um camelo amarrado, chorando, vendido pelo meu irmão, vendido pela minha família. Meu pai está preocupado comigo. Meu pai não sabia onde eu estava. Mas agora o Senhor coloca diante de mim uma nova caravana. A caravana da exaltação. A caravana que veio com mirra lá atrás. Veio com mirra, veio com bálsamo, veio com um monte de coisas, com alimentos para José. Agora chegou a hora de José desfrutar disso. José vai subir na caravana. Como não bastasse, irmãos, a Bíblia vai dizer que Faraó olha e diz assim: sobe na caravana, José. Eu quero te convidar nesta noite a ficar de pé com a ordem do pastor. Posso, pastor? Por favor, fique de pé, por gentileza. Fique de pé, irmãos. Oh, aleluia. O Senhor está neste lugar. Não sei como é que você entrou aqui nesta noite. Não sei o que é que você tem em mente para este culto ainda, mas eu creio num Deus que remove águas, que agita as águas, que expulsa câncer, que cura paralítico, e que ainda se estiver morto, viverá. Aquele que crê na resposta de Deus até o final deste trabalho, Deus ainda pode te responder, Deus ainda pode te levantar, e você sair daqui uma nova caravana para esta semana ainda. Glória a Deus. Observe comigo, irmãos. Vou pedir para você virar para o seu irmão. Por favor, vire para o lado, de frente para o seu irmão. Vou te incomodar um pouquinho. Isso, fique de frente para o seu irmão. Isto.
Diga para ele assim. Diga assim para ele: meu irmão, talvez você tenha entrado aqui hoje em uma caravana de camelos. Mas Deus colocou os componentes nesta caravana que serão necessários para a tua viagem. Diga assim para ele: olhe com os olhos da fé e veja a caravana que está diante de ti. Diga para ele assim: você está vendo? Diga assim: olha o que eu vou te dizer. Sobe nela. Diga: sobe. 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 Aleluia. Quantos estão sentindo Deus aqui? Quantos estão sentindo Deus aqui? Olhe para cá, olhe para cá, olhe para cá. Deus está hoje. Xarabando Quênia. Vem cá você, por favor, filha. Você. Aleluia. Diga: Deus está neste lugar. Deus está neste lugar. Dá a mão, filha, dá a mão. Deus está fazendo assim para você hoje. Hoje. Dizendo assim para você: olha a caravana que está diante de ti. E diz assim para você: sobe nela. Sobe. 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 Xarabandarabaço. Deus vai realizar o teu projeto e o teu sonho. Ele te dizia: esta caravana é temporária, vai passar. Ele diz assim: eu coloquei nela mirra, bálsamo e alimento para a tua viagem, minha filha. E você vai ver o que eu vou fazer na tua história. Posso sentar em nome de Jesus. Receba a vitória. Aleluia! Diga: sobe nela. Aleluia, 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 aleluia. Quem sabe você entrou que se arrastando em cima de camelo, irmão. Já olharam para você de longe e disseram: lá vem o sonhador. Aleluia. Mas diga para ele assim: quem me mandou sonhar foi Deus, irmão. Não tenho culpa do negócio. É Ele que colocou na minha vida. É Ele que mandou sonhar. Não fui eu que pedi. Tem coisas que Deus dá, irmãos. Deu. Toma. A estrada é triste, é longa, é sofredora, pastor. Mas foi plano de Deus. Mandoquena saio, xarabandoquena subnácia. Foi projeto de Deus, mulher. Mas não se preocupe que ela veio recheada com um monte de coisas para você. Alimento não vai faltar. Bálsamo para ferida não vai faltar. E digo mais, tem um médico de Gileade também nela, chamado Canassou. Quantos sentem Deus nesse lugar? Quantos sentem Deus nessa hora? Aleluia. Estou sentindo Deus nesse ambiente. Aleluia. Xarabando Canassubias. Na caravana tem perfume, tem bálsamo, tem cura neste lugar que hoje Deus está curando aqui. De enfermidades. Deus está curando aqui de enfermidades. Não é só da alma, mas do corpo físico. Tem gente aqui que a pressão está lá em cima. E Jeová está regulando hoje, ó. Estou colocando no lugar tua pressão, meu filho. Tu não vai morrer de pressão mais. De pressão tu não morre. Aleluia. Meu Deus. Meu Deus. Aleluia. Aleluia. Continue para o seu irmão aí agora. Diga para ele assim: sobe nela. Sobe nela. Sobe nela. Sobe na caravana. Sobe na caravana. Aí José disse: eu não sou digno, faraó, de subir nessa caravana. Mas foi Deus que mandou. Foi Deus que mandou. Interessante. Vou encerrar já. É que Deus vai trabalhar da seguinte forma: quando você subir na caravana, Deus vai dizer para Satanás: ajoelha.
Ajoelha, Satanás. Porque você queria ver o fim dele. Agora você vai ver ele ser exaltado. Ajoelha! Eu sinto Deus neste ambiente, irmãos. Sinto Deus neste lugar. Aleluia. Deus está nesta noite dando ordem a demônios que queriam tirar a tua vida, dizendo: te ajoelha, te ajoelha. Panaganaçu. Te ajoelha, te ajoelha. Demônio, te ajoelha agora em nome de Jesus. Você vai ver a vitória na tua casa. Pastor Marco, a caravana era de camelos. Sim, mas Deus hoje coloca a caravana rápida na sua vida. Caravana completa, digna de rei, digna de governador. Farol de José, sobe nela, José. E alguém vai à frente gritando, não sei quem vai, o texto não diz, mas alguém vai dizendo: ajoelhai, 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 ajoelhai. Por quê? Porque José vem aí. Mas José não era escravo? Era! Até Deus dá a alforria dele. E hoje Deus decretou a alforria de José. Deus decretou a alforria de José. Deus está decretando aqui a alforria de escravos de Satanás, irmãos. Pessoas, até crentes, estão amarradas, não prosperam, nada dá certo na vida, casamento indo para o ralo abaixo. Deus hoje está dando euforia, dizendo: não vai separar, não vai, não vai, não vai, Satanás, não vai separar, não vai, não vai. Dizia: vai, caravana, vai. Vão olhar e vão dizer: é miséria, mas o final é de bênção, é de vitória, é de exaltação. Eu não olho como você enxerga não, Samuel. Eu olho nas madrugadas, quando você está dormindo, eu estou olhando. Eu olho pela rua fora, quando você está andando quietinho, eu sei o que ele está falando, eu sei o que ele está pedindo, eu sei o que ele está desejando. E o final é de vitória, o final é de bênção. Com Deus ninguém perde batalha, meu irmão. A caravana saiu amando de Deus, fez a trajetória amando de Deus, foi amando de Deus e chegou no lugar da exaltação amando de Deus. José ficou 2 anos preso. Dá para recuar, não dá, irmão? 2 anos preso. 2 anos sem ouvir Deus falar, irmãos. Sem ouvir Deus dar uma palavra de vitória a seu respeito. Se não for crente, se desvia. Mas José sabia quem era o dono dos sonhos que ele tinha. José sabia o projeto que Deus tinha para ele. De frente para seu irmão, para encerrar agora. De frente para seu irmão. Diga para ele: viu a caravana? Aleluia. Diga para ele: sobe nela. Diga: sobe nela. Diga: sobe nela. Sobe nela. Agora eu vou te pedir para dar um abraço neste irmão aí e dar uma palavra profética para a vida dele, porque Deus tem vitória para você. Aleluia. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim, e os teus ouvidos. Quem está no vale? Quem está no vale? Venha ao altar de Deus. Quem está no vale, vem à frente. Vai vir todo mundo, né, irmão? Não, mas alguns. Oh, aleluia. Mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e Deus de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Adore ao Senhor neste lugar. Glorifique ao Senhor. Tu
está no controle. Está mexendo lá, deixa ele mexer. Deus está mexendo lá. Deixa ele trabalhar. Ele diz assim para você, ó, a caravana está passando. Xarabanda que é na sua. Ele diz assim, ó, ela tem destino certo. Não vai parar nem antes, nem depois de onde eu determinei. Vai chegar onde eu quero. Vai chegar no ponto certo. O motorista dela é habilitado para dirigir, diz o Senhor. Não vai quebrar, não vai falir, não vai bater. Deus vai restaurar, diz o Senhor, para a sua vida. Oh, aleluia. Glória ao nome do Senhor. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus Aleluia. que não é homem. Queridos, quem está passando na prova que vai estar doendo e você disse assim hoje: Senhor, não estou aguentando mais. Venha ao altar de Deus esta noite. Vem aqui, vem aqui. O negócio está apertado e você saiu de casa. Deus, eu preciso te ouvir, Deus. Venha cá, venha cá, venha cá. Venha cá. Cristiane, Deus diz assim para você hoje: não se perdeu. Na minha mão não se perde. Te diz assim o Senhor, mulher: tu és, juntamente com a tua casa, meus, minha. Vocês que estão aqui à frente, talvez estejam viajando numa caravana. Caravana sem aparência. Caravana que só traz má notícia. Caravana esta que os vizinhos já disseram assim, ó: teu filho e tua filha já era, não vai dar certo. Tua casa, tu nunca vai sair desse negócio. Eles não sabem que quem deu ordem à caravana foi o Senhor dos Senhores. Digo mais, pois Jeová Sabaoth, o Senhor dos Exércitos. Ele nunca perdeu batalha alguma. Pastor, mas está doendo a caravana, pastor. Está apertada, não está? Está lenta, não está, varão? Está lenta? Está lenta. Está de camelo. Mas quem está no controle é o Senhor, confia nele. Ele diz para você: confia nele. Confia nele. Mas eu não sei nem que vai ser, pastor. A porta não abre, está trancada. Mas eu conheço um que deu ordem à porta do inferno, dizendo: vocês não subsistirão diante da porta da minha igreja, porque ela vai fazer como uma avalanche, quebrando a porta de Satanás. Aleluia. Oh. Não há porta que não se abra perante a voz do Deus eu sou, do grande Senhor do universo. Confia no Senhor. Eu sei mesmo que te jogaram até na cova, irmãos. Está lá estranhamente jogado, esquecido. E quem vai te tirar é pior. Não é conhecido, é estranho. Mas tem ordem do Altíssimo para te levar até onde Ele quer. Ele vai dizer assim, Bruno, para você, vai dizer assim: ó, leva, pega Bruno, arranca de lá
Ele vai estranhar a viagem. Vai estranhar a viagem. Mas eu estou no controle. Vai chegar no meu trono. Vai chegar onde eu quero. Vai chegar. Tem parafuso, irmãos, que aperta. Tem parafuso que você aperta. E se nós não soubermos apertar, racha a madeira. Mas quando Deus aperta, não. Vai na medida certa. Não racha a madeira. Fica fixo. Fica firme. E o final é de vitória. A igreja, estenda as mãos para cá, por favor. Para esses irmãos que aqui estão. Aleluia. Feche seus olhos, vamos orar por eles. Deus, há pessoas aqui no teu altar, Senhor, que estão já desesperançadas. Estavam achando que o Senhor não ia mais agir, Senhor. Estavam achando, abanduca na súbia, que o Senhor não ia mais operar o milagre. Estavam achando que tu tinha se esquecido delas. Mas o nome delas está na tua palma, Senhor, e o Senhor não se esqueceu. Eu peço hoje, Senhor, que tu entre com a tua providência na vida destas pessoas e elas sejam alcançadas pela caravana esta noite. Esta caravana sem aparência, distinta das demais, sem talvez para elas destino certo, mas para ti tem rota, tem destino e vai chegar ao local de exaltação, o local da vitória. Eu peço a ti esta noite, Deus, que venha trazer vitória na vida dos que estão aqui à frente, que elas sejam alvejadas pela tua promessa, pelo cumprimento da promessa, pela vitória. E Senhor, que o ministério delas não fracasse, mas seja erguido, levantado, oh meu Deus, tomado de unção, de poder, de autoridade do teu Espírito, em nome de Jesus. E a igreja aplauda o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Deus é maior que os meus problemas, eu não temerei. Com Jesus eu vou além, ainda que a figueira não floresça e não haja frutos na videira, eu não temerei.